Salve, salve galera, você está no Sincero Zone. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que participaram do primeiro vídeo, que se inscreveram no canal. Muito obrigado, pessoal de longa data lá do meu grupo Azinos Gamers. Pessoal, vocês são incríveis, muitíssimo obrigado mesmo pelo carinho. E eu sei que daqui em diante a gente tem muita coisa para crescer, muita coisa para agregar aqui dentro do canal, mas a gente não pode esquecer os amigos de longa data, de infância, aqueles que estão com a gente por maior parte do tempo e que apostam naquilo que a gente está fazendo, querem que a gente siga e trilhe um caminho de sucesso, tá? Eu nunca comecei um canal, para vocês ficarem bem entendidos, pensando, nossa, amanhã eu vou ser o Zangado, amanhã eu vou ser o David Jones. Não, não é essa a minha intenção, tá? Eu sempre quis trazer aquilo que carrego no nome do canal principal, é a sinceridade, entendeu? Então, como a gente tem um canal que fala sobre jogos, que não é monetizado por essas empresas, que não é monetizado pelos estúdios, não é monetizado por lojas que dão games para as pessoas divulgarem, a gente tem mais direito, não direito diria eu, mas a gente tem menos rabo preso para falar de um game do que essas pessoas, tá? Que ganham e costumam ganhar, é o trabalho delas, não questiono, sabe? Acredito que são méritos, até porque existem excelentes conteúdos que são pagos, tá? Pessoas que são patrocinadas fazem um trabalho fenomenal. Eu vou até fazer um vídeo que eu queria fazer no meu canal primário naquela época, mas achei que não seria muito bacana, até porque não tinha colocado nada em mente, só ia começar a falar as coisas e aparecer somente uma crítica vazia de uma pessoa que não alcançou nenhum sucesso, que não alcançou nenhum tipo de notoriedade e que tá com invejinha desse pessoal. E não é esse o meu dilema, né? Não é inveja. Minha vida não é movida pela inveja, e sim por agradecer a Deus todos os dias por poder ainda estar vivo, por poder ainda executar aquilo que eu gosto de fazer, e por isso que eu quis criar esse canal, Sincero Zone, para poder falar mais abertamente sobre isso. E no canal Joga Sincero, o principal canal que eu tenho, eu poder jogar mais e fazer mais análise. Então eu deixei um canal para uma coisa e o outro para fazer o que realmente eu gostaria de fazer e não poderia, porque estaria misturando muitas coisas dentro de um canal só e isso não é bacana, tá? Então, agradecer a todos vocês do grupo aí, muito obrigado Julian, muito obrigado Danilo, muito obrigado Mayara, muito obrigado Quinho, muito obrigado Wes e todos que quiserem, Vicentini também, um grande abraço para você, meu amigo, faz tempo que a gente não se fala. E agradecer a todos vocês e tentar fazer o meu melhor possível, tá? É o jeito que eu sei fazer, não busco roteiro, não busco fazer texto, e é assim que a gente pretende levar em diante aqui esse canal Sincero Zone. Então vamos falar de Ghost of Yotei. Ghost of Yotei por si próprio já é uma grande polêmica desde a época que ele foi anunciado. Muitos queriam a volta do Jin Sakai em uma outra região do Japão, configurando assim certamente uma sequência. Ghost of Yotei para mim não é uma sequência, as pessoas falam em sequência, mas não é, tá gente? Ele é um jogo standalone, ele é um jogo que não faz parte daquela história, até porque aquela história é uma história baseada em fatos reais, coisas que aconteceram, mas de maneira e liberdade poética que a Sucker Punch quis colocar pra gente naquele game. E é difícil você fazer um baita game, usar um contexto histórico que existiu, certo? E depois trazer algo sequencial, mas dava, tá? Até porque o Japão não tinha só aquela região para ser explorada. Se tivesse só aquela região, não teríamos o Yotei, né, que é a região nova a ser explorada pela nova protagonista. Todo mundo que viu o anúncio ficou primeiramente deslumbrado pelos gráficos. Sucker Punch, ela é muito boa no que ela faz, a gente não pode reclamar de gameplay, não pode reclamar da ambientação do jogo. Ela fez o melhor que ela podia com o que ela já tinha, tá? Não é nenhum jogo também, nossa, que jogo imensamente superior ao Tsushima, mas sim tem leves melhorias, a gente consegue ver isso na parte visual e gráfica, e quem jogou, não joguei, tá? Fala que também a gameplay ficou muito melhor de ser executada. E até aí tudo bem, tá, gente? A gente tá falando que o jogo, ele é um bom jogo, tá? Joga Sincero não tá aqui pra destruir o Yotei. Porém, as polêmicas
levam aqueles debates que a gente entende que são importantes para a indústria dos games. Não pra gente em si. Se eu não gosto, eu não compro. Se eu não hypo, eu não compro no lançamento. E assim que funciona. Não tem muita coisa a se falar. Quando você não gosta de um game, você pode falar sobre ele, mesmo não tendo jogado, mas você escolhe se você quer pagar por aquele valor ou não quer pagar por aquele valor e não quer jogar aquele jogo, por algum motivo que tenha te desagradado, seja no trailer, seja na troca do protagonista, e tá tudo ok, todo mundo tem direito a opinar. Opinião é livre ainda, acredito eu, e todo mundo deveria expressar a sua própria opinião, desagradando ou não uma parte do público, certo? Então aqui é a minha opinião sincera, né, do canal Joga Sincero e do Sincero Zone, que agora é o nosso canal novo. Ghost of Yotei afirmou ter vendido 3,3 milhões de cópias ao redor do mundo, se tornando assim um grande sucesso, entre aspas, e superando momentaneamente o próprio Ghost of Tsushima, que vendeu na época 2,4 milhões em apenas 3 dias. Bastante atenção. Ghost of Tsushima vendeu 2,4 milhões em apenas 3 dias, enquanto o Yotei demorou 32 dias para atingir a meta de 3,3 milhões. O jogo ele foi pro The Games Awards, a gente viu ele lá, a gente viu os atores do Ghost of Yotei estavam lá, principalmente a principal, a Atsu, né, que é a Erika Ishii, que faz a personagem lá, e não levou absolutamente nada. Na verdade, todos os jogos não levaram nada, né? O Claire praticamente rapelou até o último grão de arroz do pote. E até aí tudo bem, não vou ficar aqui, teria que ter ganhado, não foi um grande sucesso? Foi um grande sucesso, deveria ter ganhado alguma coisa. Então flopou. Eu não tô preocupado se o Yotei flopou. Eu tô preocupado no rumo em que essas coisas levam e no futuro da Sucker Punch. Por exemplo, eu, Edson, não quero que Ghost se torne uma franquia tipo Assassin's Creed. Toda hora a gente vai fazer um Ghost. O Ghost na Roma. O Ghost não quero. Não quero. Desculpa, gente. Não quero. Isso não é bacana, não é saudável. A gente sabe que ao longo dos anos, o tanto que a Ubi sofreu e está sofrendo com Assassin's Creed por não ter tido tempo para realmente girar aquela chave e mudar para trazer algo diferente, novo dentro do Assassin's Creed. Tanto que até todos os 3 jogos aí, os últimos lançados da mitologia, né? Da saga antiga, são muito parecidos. Só são remelhorados e reaperfeiçoados em suas versões mais novas, com ambientações e localidades diferentes. Não quero que o Ghost se torne isso. Eu acredito que poderia terminar ali no Tsushima, mesmo se não tinha pretensão de trazer o Jin Sakai de volta, e não gostei da troca da personagem. Não tô dizendo que ela é uma porcaria, que ela é uma bosta, que não deveria, porque não sei o que, porque ela cara... Não gostaria, somente não gostaria. Foi trocado? Foi. Só que assim, a gente tem que ouvir o feedback de quem jogou. E o feedback de quem jogou o Yotei diz que ela é uma personagem totalmente esquecível. A história é um clichê, normal, eu gosto de história de vingança, até talvez vá curtir, e que ela não é uma personagem tão carismática que você vá se apegar ao longo da jornada. Então a gente acreditar que de fato esse jogo, depois de 32 dias, vendeu 3,3 milhões é um tanto quanto de se desconfiar. E não ganhar nada no The Games Awards também comprova ainda mais que ele não é tão badalado assim quanto a galera quer que ele seja. Por que eu tô falando isso? Para que a Sucker Punch comece a olhar o público que compra, para que ela entenda que o feedback do público, do consumidor, é mais importante do que a galera da lacração. Se você continuar militando, colocando diversidade, fazendo troca de etnias, troca de sexo de personagens apenas para sinalizar uma virtude, você vai acabar sendo um jogo bom, mas um jogo esquecido pelo tempo, ficando rapidamente em promoção, e daqui a algum tempo ninguém mais vai lembrar que o Yotei existiu, o que é uma pena, porque tudo que eu vejo do jogo, parte gráfica, parte artística, parece ser excelente, assim como foi lá no Tsushima. Então quando a gente luta pela nossa vontade de ver jogos diferentes,
para que não modifiquem o que já existe e que criem coisas novas, e seja um alerta agora, de agora em diante, para a Sucker Punch não persistir no erro, né? Se vendeu 3,3 milhões, pagou e teve um pequeno lucro, bacana, mas que isso não se repita, que isso não se torne uma frequência da empresa, porque a Sony tem, sabe, ela tem insistido muito nisso e não tem colhido frutos muito bons, certo? Então era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou jogar o Ghost of Yotei lá para frente, por isso que eu falei que ele é um jogo que ele não me hypou tanto, porque vai ter Crimson Desert, nós vamos ter Resident Evil Reckoning, e aí ele acaba ficando, sabe, cada vez mais apagado com os novos lançamentos que 2026 vai trazer. E isso para a empresa é ruim, e para o jogo também, certo? Apenas uma crítica e uma pequena leve desconfiança. Até porque uma empresa, quando o jogo realmente faz um grande sucesso, não busca em nenhum momento, do meu ponto de vista, tá? Depois de 32 dias falar. Ela fala com 5, com uma semana. E a gente vê que no Claire, a gente viu que no Silksong foi muito rápido, instantaneamente. 1 milhão de cópias, 2 milhões, 3 milhões, 5, 4 milhões do Hollow Knight Silksong. E eles iam toda hora lá no Twitter agradecer mais e mais o público que comprou o game. E no Yotei a gente sentiu aquele silêncio, né? Aquele silêncio que a Sony fez durante todo esse período, 1 mês e 2 dias. Ela não disse absolutamente nada e depois, vendemos 3,3 milhões. Pô, são números maravilhosos, incríveis, vou parar pra pensar. Não é verdade? Mas cadê o hype? Cadê a galera falando do jogo? Não tem mais, cara. Porque o jogo se tornou, infelizmente, mais um jogo do mesmo, sabe? No meio de um monte de outros jogos que são bons, mas acabam caindo no esquecimento da galera. Pessoal, se você curtiu o vídeo, deixa lá o seu likezinho, compartilha, comenta aí o que você achou. Vai jogar o Yotei? Acha que o Yotei pode superar o Ghost of Tsushima pro seu gosto? Já jogou o Yotei? Curtiu o game? Tem alguma coisa a acrescentar aqui no que eu falei? Vai aí nos comentários, estarei aqui para ler o comentário de todos vocês, beleza? Grande abraço, falou, fui e até mais.